trabalhar análise combinatória. Bom, a gente já deu procedimento nesse assunto, né, falando que a análise combinatória aí é um conjunto de procedimentos, né, que tem como objetivo, dentro de um grupo de elementos, de um conjunto finito, né, determinar quantas possibilidades de agrupamento nós podemos realizar. Bom, isso, obviamente, sobre certas circunstâncias previamente estabelecidas. Respeitado isso, nós temos os procedimentos de fazer essa contagem. Então, a análise combinatória nada mais é do que um processo de contagem. Eu consigo formar tantos grupos. E quais são as circunstâncias e os critérios estabelecidos nessa formação? Para isso, é subdividida em vários critérios, em várias, digamos assim, normativas que conduzem a como nós iremos conseguir estabelecer esses grupos. Então, nós já tivemos a introdução do que é um fatorial, porque é um conceito básico, que é digamos assim, é uma forma... É um procedimento matemático de operação, então a gente já sabe como fazer o fatorial, a gente já aprendeu o que é uma permutação, nós já estudamos o princípio fundamental da contagem e agora a gente vai entrar num outro item que é chamado de arranjo, galera. Então vem comigo, na aula de hoje nós vamos falar sobre agrupamento, que é a base do conceito, né, do arranjo, né? Depois vamos falar sobre arranjo e na sequência resolver alguns exercícios aí, beleza? Então, iniciando falando sobre arranjos simples. Agrupamento, professor. O que é agrupar? Bom, partindo do princípio que o objetivo da análise combinatória é fazer a contagem, então, a partir de um determinado grupo de elementos de um conjunto finito, respeitando algumas condições, nós vamos formar grupos. Esses grupos, eles podem serem formados obedecendo uma ordem ou não obedecendo uma ordem. Então, a primeira coisa que tem que ficar muito clara, os elementos do grupo podem respeitar uma ordem ou podem não respeitar uma ordem. Como assim, professor, respeitar uma ordem ou não respeitar uma ordem? Quando eu tenho um grupo onde a ordem dos elementos, conforme eles são, digamos assim, estabelecidos, primeiro, segundo e o terceiro, faz com que eu tenha um grupo diferente do outro, então a ordem importa. Porque se eu alterar a posição dos elementos desse grupo, eu vou ter funções diferentes, portanto, um grupo diferente. Quando eu tiver uma situação onde, alternando a posição dos elementos, quem vem primeiro, quem vem segundo, terceiro ou por último, gente, quando eu faço essa mudança e essa ordem não implica na existência de um novo grupo, então quer dizer que a ordem não importa, beleza? Então eu tenho dois tipos de agrupamentos. A partir desse princípio, eu vou ter um que a ordem importa e outro que a ordem não importa. A esses que a ordem importa, nós vamos chamá-los de ordenados. E os que a ordem não importa, nós vamos chamá-los de não ordenados, beleza? Então veja bem, agrupamentos em que é importante a ordem, tá? Em que a ordem, ao ser alterada, faz com que eu tenha um grupo diferente, eles serão chamados de ordenados. E há aqueles agrupamentos em que essa ordem não vai influenciar nada, quem vem primeiro ou em último é a mesma coisa, não altera, não muda o grupo, então eles são chamados de agrupamentos não ordenados, beleza? Esse princípio ele é muito importante porque nessa última parte do estudo da análise combinatória, a gente foca em dois preceitos, o arranjo simples e a combinação simples. E a diferença entre eles está exatamente nessa formação desse agrupamento. Se é ordenado,
eu tenho arranjo. Se não está ordenado, eu tenho combinação. Mas a gente vai falar da combinação um tópico separado, só dela. Hoje, o nosso assunto vai ser exatamente essa parte da ordem, ou seja, o arranjo. A ordem importa para nós, ou seja, agrupamentos ordenados. Para que a gente ainda entenda bem esse processo, eu vou insistir em dar alguns exemplos para que a gente possa formar esse agrupamento. E assim, peço para você, tenha paciência, siga o passo a passo, porque você tem que entender de forma concreta, objetiva, o que é estar ordenado. O que é isso? Importa a ordem. Vamos lá. Partindo de um grupo de 5 estudantes, vamos nominar esses estudantes como sendo A, B, C, D e E. Quais são as possíveis maneiras de se formar uma comissão de 3 pessoas? Então, qual é o objetivo nosso? Eu tenho 5 estudantes, eu quero formar uma comissão composta por 3 desses estudantes. Aí a pergunta é, quantos grupos eu consigo formar de 3 estudantes, combinando esses 5 estudantes que eu disponho, A, B, C, D e E. Então, vamos lá. Bom, como a ordem não importa, como assim, professor, a ordem não importa? Se eu colocar no grupo, pegar um grupo formado pelo estudante A, pelo estudante B e pelo estudante C, eu tenho um grupo de 3, vocês concordam? Beleza. Então, eu tenho um grupo com os estudantes A, B, C. Se eu pegar um grupo formado pelo estudante C, pelo estudante A e pelo estudante B, eu tenho um grupo com os estudantes C, A, B. Esse grupo, por acaso, é diferente do primeiro que eu citei, A, B, C? Não, exatamente. Por quê? A ordem não importa. O grupo é constituído por 3 pessoas, A, B e C. Então, se eu citar primeiro A, depois B e depois C, ou inverter, primeiro C, depois B, depois A, gente, isso não vai interferir. O grupo é o mesmo, A, B, C. Tranquilo? Então, a ordem não importa, certo? Se a ordem não importa, ao formar A, B, C, eu tenho um grupo. Aí, ABD, outro grupo. Aí, ABE, outro grupo. ACD, ACE, ADE, BCD, BCE, BDE e CDE. Esses são os grupos que eu consegui formar usando aqueles 5 estudantes. Observe que não houve nenhuma repetição. Em nenhum momento eu vou ter um grupo em que os 3 elementos aparecidos aparecem no outro. Não tem. Eu tenho aqui A, B, C. Aqui eu tenho A e B, só que ele está junto com D. Então, já é um grupo diferente. Tá? Aqui eu tenho A, D, E. Beleza. Eu tenho A e D aqui, mas aqui ele está junto com C, não é com E. Então, são grupos diferentes. Beleza? Conclusão. Há 10 maneiras de formar essa comissão. Tranquilo? Porque se eu inverto a ordem, eu não tenho grupo diferente. Beleza. Vamos ver um caso bem parecido para nós entendermos quando que essa alteração vai fazer diferença. Então, nesse caso, só montar a comissão, não importa a ordem, tá? Agora vamos ver um outro caso. Também o mesmo grupo de 5 estudantes. Vou continuar chamando cada um de A, B, C, D e E. Só que agora eu quero formar uma comissão para a composição da diretoria do Grêmio. Olhem os cargos que estão disponibilizados. Ela vai ser a diretoria composta por um presidente, por um vice-presidente e por um tesoureiro. Então, eu tenho presidente, vice-presidente e tesoureiro. Eu estou, além de montando um grupo com 3 elementos, eu estou dando cargo a esses elementos. Eu estou estabelecendo um ofício a cada um deles. Então, se o A é presidente, o B é vice-presidente e o C é tesoureiro, eu tenho um grupo, correto? Mas se eu inverter a ordem, o B, que era vice, passar a ser presidente, o A, que era presidente, passa a ser vice, já mudou,
Por quê? Porque a função que eles irão exercer serão diferentes. Então já é um grupo diferente. Então, quando eu atribuo um cargo, quando eu dou um ofício aos membros do grupo, a ordem prevalece. Se eu inverto a ordem, eu tenho um grupo diferente. Entendem isso? Tranquilo? Então, nesse caso aqui, tá? ABC é um grupo, correto? Vamos pegando a ordem, o primeiro presidente, o segundo vice e o terceiro tesoureiro, mantendo essa perspectiva, eu tenho agora ACB. Observem que os elementos, pessoas que estão presentes nesse grupo são as mesmas, A, B e C. Que no caso anterior, no exemplo anterior, não contava como um grupo diferente. Porém, aqui, os cargos mudaram. O A continuou sendo presidente, mas o que aconteceu? O B, que era vice, passou a ser tesoureiro. O C, que era tesoureiro, passou a ser vice. Então, como eles receberam atribuições diferentes, então o grupo é tido como diferente. Entendem isso? Beleza? Bom, então aqui eu já tenho um novo grupo. Aqui eu já vou ter outro. Agora quem passou a ser o presidente foi o B. E assim vai. Se eu fizer todas as composições possíveis, eu vou continuar aqui formando, montando, ó. Vou montando os grupos e vou fazendo as combinações. Observem que a quantidade de grupos que eu consigo obter agora é muito maior. Por quê? Porque a ordem estabelecida importa e importa muito, certo? Então, eu tenho realmente uma situação onde, olha o tanto de grupo que eu consegui formar. Se vocês verificarem aqui, vocês vão encontrar grupos com os mesmos elementos, com os mesmos estudantes, sim, porém com funções diferentes, tá? Aqui CAD, aqui CDA, são as mesmas pessoas, porém aqui o C é presidente, aqui ele está presidente, aqui o tesoureiro é o A, aqui o tesoureiro é o D, aqui o tesoureiro é o D e aqui é o... Aqui o tesoureiro, o vice-presidente é o A e aqui o vice-presidente é o D. Aqui o tesoureiro é o D e aqui o tesoureiro é o A. Observe que eles têm funções diferentes. Tranquilo? É o mesmo grupo com funções diferentes, portanto, considera-se como um grupo diferente. Nós dizemos o seguinte, que nesse caso importa a ordem, ok? Então, se nós contarmos tudo isso, 60 maneiras possíveis de formar essa comissão. Aí você deve estar pensando, professor, pelo amor de Deus, isso porque tinha só 5 estudantes. Imagina se tiver 10, 15, 20 estudantes. Professor, até eu fazer todas essas combinações aqui, já acabou o tempo da prova. Eu dancei. Não é bem assim. Para isso que se existe a análise combinatória, que são métodos simplificados de nós obtermos a contagem dos agrupamentos ou dos grupos que nós conseguimos formar, sem a necessidade de ter que desenvolver tudo isso. Essa é a proposta da análise combinatória, de facilitar. Porque o objetivo aqui não é saber quais são os grupos, mas quantos são os grupos. Então é a contagem. Eu preciso saber se eu vou conseguir formar 1, 2, 3,
Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Laki, com muito orgulho, muita satisfação. Estou aqui para apresentar uma super proposta pedagógica específica para o concurso do Instituto Federal do Ceará 2021. É isso mesmo, edital publicado, edital na praça, e nós, claro, aqui da Lá Concurso, uma grande tradição em oferecer cursos para universidades federais e para institutos federais. Não podíamos deixar de fora dessa grande oportunidade. Então vem comigo, edital publicado, edital na praça, né? Nós teremos 3 grandes cursos. Nós teremos esse curso, que é o assistente em administração, teremos um curso focado para o cargo de administrador, e nós teremos um curso também que é conhecimentos básicos, né, que é a parte da legislação, e mais língua portuguesa. São 3 oportunidades aí para vocês estudarem conosco, né? Então vem comigo, este curso, né, curso aí, né, bastante competitivo, focado no cargo de assistente de administração, por apenas 10 parcelas de R$ 90, o prazo de acesso 90 dias, e o nosso Personal Coach começa no dia 11/10. Professor, o que é o Personal Coach? Personal Coach é a nossa metodologia, que é uma metodologia baseada na administração, que é o regime de metas. Quando uma pessoa trabalha em regime de metas, ela vai se motivando na medida do que cumpre as metas. Então, segunda-feira você tem uma meta, você foi lá, ficou no farol verdinho. Terça você tem outra, quarta e assim por diante. O que acontece? Lá no final do curso, você brincando com o regime de metas, ranking, a gente vai ranquear vocês. O que vai acontecer? Você vai ter lá um resultado super positivo, né? Digo para vocês, eu desconheço algum aluno nosso aqui da Lá Concursos que cumpriu 100% as nossas orientações pedagógicas que não ficou competitivo. Pode ter certeza disso. Se você cumprir nosso Personal Coach, você tem tudo para ficar competitivo. A data da prova é no dia 11/12, né? Muito curto aí, o edital aí não é muito complicado o conteúdo programático. As inscrições vão até o dia 7/10, e a banca examinadora é a banca IDECAM. Próximo cargo é o próximo curso nosso. Olha aí que barbada, 10 parcelas de R$ 15. Você vai ter língua portuguesa e mais conhecimentos gerais, que é a parte de legislação. Também prazo de acesso 90 dias, né? E o terceiro curso nosso é o curso focado para o cargo de administrador. Apenas 10 parcelas de R$ 40, e também tem um cargo, tem o Personal Coach, né? Olha, eu sempre gosto de tirar um print do edital. Aí, edital publicado, edital na praça, dia 8 de setembro. As vagas, né? Ó, administrador, tem que ter curso superior à administração, mais registro no conselho, 2 vagas imediatas, e no máximo aí nós temos aí 9 vagas aí para o quadro de reservas, né? Assistente em administração, no total 49 vagas. Ó, ensino médio profissionalizante ou médio completo, 49 vagas, né? Excelente oportunidade. Então, este concurso nós teremos no total 225, 49 vagas para provimento imediato, né? E no total 225 para ficar na fila de espera. Professor, como é que vai ocorrer essa prova, né? Então, na prova, nós temos aqui essa prova, são 60 questões, múltipla escolha, 4 alternativas, 10 de língua portuguesa, 10 de parte de legislação, que é o decreto do Código de Ética do Poder Executivo Federal, o Estatuto do Servidor Público Federal, isso aqui é a lei Processo Administrativo Federal e as 2 leis específicas de carreira aí e do sistema de educação profissionalizante no Brasil. Todas as leis nós temos gravadas e mais os conhecimentos específicos, né? Este concurso, atenção, tem um prazo de validade de 1 ano, prorrogável por mais 1 ano, ou seja, 2 anos. Então, durante esses 2 anos, se você ficar ali entre os 225 alunos aprovados, né, no cadastro de reserva, digo para vocês que há a possibilidade real de quê? De você ser chamado nesse concurso. Então, uma grande oportunidade. O nosso curso de língua portuguesa, que é o Conhecimentos Básicos, que é 10 de R$ 15, né? Você tem um curso completo de língua portuguesa, com o nosso grande mestre, professor Sidney Martins. Você tem legislação específica, todas essas aulas foram gravadas por mim, estão todas elas atualizadas, não tem nenhum artigo desatualizado. Eu acabei de fazer essa revisão.
Todas as aulas aí são super atualizadas, né, essas aulas nossas aqui, e já estão disponíveis na área do aluno, né? Assistente de administração, o que vai diferenciar o nosso curso? Exatamente o módulo de assistente em administração. Temos aí raciocínio lógico, informática, né, noções de administração, tudo dentro de uma grade só. Noções de arquivo, ética e responsabilidade, noções básicas de legislação, que aí é somente a parte de contratos, né? Noções básicas, então, parte de princípios, de prazos, né? Noções de administração, de direito administrativo. Então, esses são os módulos aí para o cargo de assistente em administração. E o cargo de administrador, as matérias específicas, né? A parte aqui de administração é hoje, licitação e contratos, né? Licitação e contratos, gestão de pessoas, projetos, regime jurídico dos servidores, que é o mesmo que está lá, eu acho que nem poderia estar esse item aqui, orçamento público e noções de informática. Então, essa aí são a grade prevista e nós montamos com base nessa grade o mais próximo possível. Tá bom, meus amigos? Então, esperamos vocês aqui na LAC Concursos. Forte abraço, tchau, tchau. Clic-clac.